Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre o método que eu utilizo aqui no canal para fazer a composição da nossa carteira de ações e com os resultados que volta e meia eu apresento. Hoje eu vou discorrer sobre um artigo que saiu no site da B3, que é sobre como analisar uma empresa. Uma jornada rápida, aspectos bastante interessantes que por acaso coincidem com aqueles que são utilizados no canal. Talvez eu dê uma aprofundada um pouquinho mais para que a gente mostre de fato o que aconteça de um jeito simples e que você vai poder também utilizar na hora de avaliar as empresas que você coloca na sua carteira. Mas antes, vamos dar uma olhada como anda o nosso mercado. Hoje é dia 29 de julho de 2024, segunda-feira, recém abriu o mercado, faz aproximadamente 32 minutos que isso aconteceu. O Ibovespa ele vai aqui a 127.337 pontos, caindo sutilmente aqui 0,12%. Nós continuamos de olho nas mesmas empresas. Banco do Brasil, que está cotada agora a R$ 27,04 e veja que cai 0,29%. Estamos de olho no Banco do Brasil, abaixo dos 27. Vamos ver o que vai acontecer, mas se aproximar bastante da parte de baixo dos 26, nós vamos comprar com certeza, ainda sem fazer o fechamento da virada do ano. Note aqui que Santander, por exemplo, a 13,24, ela cai também 1,12% depois da subida da última semana. O mercado se convenceu aparentemente pelos resultados, mas depois do transcorrer dos dias acabou assimilando de uma forma bastante diferente. Já olhando aqui para o comportamento da nossa Bolsa de Valores, principalmente nesse segmento, veja aquilo que eu sempre falo, né? Houve aquela subida muito rápida nas últimas 3, 4 semanas, e, como eu sempre digo, ela precisa voltar aqui para esta linha verde, que é a média dos últimos 31 dias, a média móvel, que a gente chama de retorno à média. Então, aparentemente, está voltando ali para a média e, claro, pode repicar ali e voltar a subir. No dia de hoje, está está operando no negativo. Nós também gostamos, bem no início da semana, de olhar para o Boletim Focus, porque vai nos dizendo como é que o mercado está olhando o comportamento. Lembrando, o Boletim Focus não é para previsão. O Boletim Focus é como se fosse uma lanterna nos indicando um caminho no escuro, onde vai chegar lá no final do ano. Então veja que, do ponto de vista da inflação, a expectativa deu uma piorada para 4,10%, enquanto que a semana passada era de 4,05% e 4 semanas atrás em 4%. A taxa Selic permaneceu estável aqui, todo mundo achando que vai fechar o ano em 10,5%, e depois eu vou mostrar por que isso é importante na parte principal desse vídeo. A parte principal, que é um artigo publicado no site da B3, dentro desse segmento aqui chamado Bora Investir. E lá tem um subitem chamado Investir Melhor. Essa é uma reportagem, vamos dizer assim, ou um artigo, assinado por Rogério Piovesan e é da semana passada, no dia 25 de julho de 2024, lembrando, né, que hoje é dia 29, mas para o fechamento da semana. E o artigo diz respeito em como analisar uma empresa antes de investir. Aí tem um subtítulo aqui, são várias as etapas a serem observadas atentamente, preste atenção para o atentamente, antes de qualquer decisão de investimentos, o que demanda tempo e dedicação. Então, quando me perguntam aqui no canal se eu teria uma ação ou outra, ou se eu investiria numa determinada empresa, tem que passar por todo esse processo que eu vou mostrar agora. Então, não basta apenas... Eu não sou fator de convencimento para as pessoas, eu não quero convencer ninguém a investir nas ações que eu invisto. Eu quero compartilhar com você as experiências que eu tive no desenvolvimento de um método. O coração dele não é meu, é do Décio Bazin, mas a forma de aplicar, sim, é algo que eu utilizo. Assim como você vai ter a sua
sua digital, né, o seu aspecto pessoal, na hora que você também for aplicar o método escolher as empresas para a sua carteira. Então, aqui são dois profissionais que vão se dar as suas posições de como fazer e mais ou menos elas convergem entre si e com o que a gente utiliza aqui no canal. Então, não se pode alocar recurso em uma empresa simplesmente porque gosta dela. Isso aqui acontece muito. Se houve muito grandes players no mercado, se acompanha eles, os players gostam, a pessoa acaba gostando, compra a ação e depois, muitas vezes, cai aqui no canal me perguntando, e agora o que eu faço com ela? Se você não fez todos esses passos, né, fica muito difícil que a minha posição, por si só, convença você, até porque eu não quero convencer ninguém, ou sirva como uma referência como se fosse uma consultoria, coisa que eu também não faço. Então são várias etapas a serem observadas atentamente antes de qualquer decisão que demanda tempo e demanda dedicação. Então você vai ter uma carteira que você vai investir nela, não basta apenas seguir os outros, é necessário que você tenha uma dedicação sobre isso. Não precisa ser uma extensa dedicação, mas pelo menos 1 hora, 2 horas do dia você vai ter que tirar para fazer essa composição. E muitas vezes nem vai chegar a isso, porque às vezes o mercado simplesmente se repete e você vai, com o tempo, tendo a experiência, só numa passada de olho já vai saber. Então veja aqui, começa em como analisar. O primeiro passo, segundo esse consultor aqui de finanças, Giacomo Diniz, é olhar para o setor em que a empresa ela está inserida. Então aqui no canal a gente trabalha com 3 setores basicamente, que é o setor de energia elétrica, o setor bancário e o setor de seguros. Então se olha primeiro para o potencial de crescimento do setor. Às vezes não é nem que o setor cresça, né, mas ele pelo menos ele é estável, ele se mantém dentro de um patamar, ou se cresce, acompanha pelo menos aqueles índices inflacionários que nós olhamos lá no Boletim Focus, e é por isso que a gente precisa olhar para ver como o mercado está se comportando, está olhando para isso. Quanto mais jovem for o setor, fica mais arriscado de se fazer o investimento. E também, por outro lado, se tem um maior potencial de crescimento. Aqui no canal a gente não busca empresas de crescimento. Elas podem eventualmente crescer, mas elas crescem mais ou menos de uma maneira estável. Não é nenhum estouro. E é justamente nessa compensação de potencial de crescimento do setor que você vai olhar empresas jovens. Se for um setor pujante, por exemplo, hoje se fala muito em inteligência artificial, existe uma chance ali de que você adquira uma empresa de crescimento. Por outro lado, como essa empresa vai estar fazendo o alto investimento, é mais difícil de você receber proventos. Até porque a empresa está em processo de investimento. Do outro lado, empresas mais maduras, em setores mais estáveis, tendem a crescer mais devagar, mas em compensação com uma tendência ao pagamento de proventos. E eles, setores, claro, pelo tempo e pela estabilidade, se tornam setores mais seguros. Em seguida, você deve fazer a análise dos aspectos financeiros, que é a parte que nós fazemos aqui no canal toda vez que analisamos uma empresa. Enquanto no primeiro aspecto, ou seja, que ele chama aqui de primeiro passo, nós estamos nos referindo não ao cenário. Neste caso, nós estamos olhando para o projeto da empresa. E no segundo, nós vamos olhar para os dados fundamentalistas, que ele chama de aspecto financeiro. O que mais, segundo ele, destrói uma empresa é a falta de demanda pelos seus produtos e serviços. Isso aqui acontece com muita frequência no setor, em 2 setores, na verdade. O setor de construção, setor construção imobiliária, e também no setor de varejo. Eles têm esse problema de, às vezes, serem afetados pela demanda, principalmente se entra uma concorrência internacional ou se simplesmente aumenta muito a taxa de juros e não tem mais empréstimos para serem oferecidos para fins de financiamento imobiliário. O que o investidor interessado em fazer a própria análise da companhia deve se atentar são a 3 documentos importantes. Quem está falando isso é o Eduardo Beck,
Becker, que é um outro especializado dentro do mercado financeiro. Que documentos são esses? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, e o fluxo de caixa. Coincidentemente, são 3 documentos que nós sempre analisamos aqui no canal, naquelas empresas pelas quais nós apresentamos os dados fundamentalistas. Eu já vou fazer um exemplo aqui. No balanço, você olha o endividamento e qual dívida de curto e longo prazo. Uma empresa tem que ter uma dívida equilibrada e tem que gerar caixa para pagar essa dívida, segundo ele. Para saber o quanto a empresa gera de receita e quanto gasta com despesas, o documento a analisar é a demonstração do resultado. Além disso, a empresa tem que ter dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo. Então, tem que olhar para o fluxo de caixa. Dito assim, nesse parágrafo, digamos que deu uma bela de uma resumida. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Porque às vezes essa resumida, claro, fica muito rápido, então a gente capta no momento, mas eu acho que mostrar como se faz isso é mais importante. Eu peguei aqui as demonstrações financeiras trimestrais da CEMIG, uma empresa que não faz parte da carteira do canal. E veja que logo na saída, ela nos mostra aqui no seu sumário o balanço patrimonial, que foi citado agora há pouco, as demonstrações do resultado e demonstrações do fluxo de caixa. Veja que tudo vai começar aqui na página 15, mas na realidade a página 15 na numeração desse documento. Vai estar de fato lá na página 16, onde começa aqui para nós o ativo. Mas o que está nos interessando é olhar para a dívida. Então nós vamos olhar para o passivo. Eu já deixei marcado só para facilitar. Você tem dentro do passivo o circulante e o não circulante. Quando a gente fala em circulante, significa que o prazo que está considerando é de até 12 meses e quando é não circulante é acima de 12 meses. E se nós olharmos aqui para empréstimos e debentures, nós vamos ver que existem 2 valores aqui a considerar. No circulante, 2 bilhões 713 milhões aproximadamente, e no não circulante, 8 bilhões e 900 milhões aproximadamente. Então veja que interessante. Se eu pegar aqui, eu já deixei na memória, só para facilitar, o circulante e somar com o não circulante, eu vou ter esse valor aqui, 11 bilhões 625 milhões. Tá? Então grave esse número aqui, por favor. Principalmente porque eu vou saltar para esse outro resultado, que eu vejo que ele é o release resultado. Eu vou saltar para esse documento, que é o release de resultados, e nós vamos dar uma olhada aqui na página 28, que eu também já deixei marcado aqui para nós. Nesta página 28, nós temos aqui o endividamento está aqui em cima. Endividamento, o consolidado. E se nós, dentro desse contexto, puxarmos a nossa calculadora, observe que o valor que nós calculamos, 11 bilhões 625 milhões, ele está aqui como dívida bruta. Então, esta é a dívida bruta da companhia. Então agora a gente já sabe como localizar o endividamento. E também nós gostamos de olhar para o patrimônio líquido. Não é o caso desta análise específica, mas é que o patrimônio líquido vai nos ajudar justamente a saber qual é o valor patrimonial por ação e saber o quanto o preço da ação no momento está se distanciando ou não desse valor patrimonial por ação, que normalmente vai ficar aqui do lado. Então aqui a gente olhou para o balanço da companhia, lembrando que ativo é igual a passivo mais o patrimônio líquido. Passivo, total do passivo vai estar aqui e nós somamos isso com o patrimônio líquido. A soma dos dois vai dar esse valor que vai ser exatamente o mesmo valor do ativo. Se a gente tem alguma dúvida sobre isso, está aqui o valor do ativo, né? Deixa eu só marcar para a gente ficar bem claro. Ele está marcado aqui nessa onde eu coloquei aquela elipse. Bom, mas então, depois disso, nós vamos para as demonstrações do resultado. E aqui nos interessa 2 coisas. Primeiro, saber a receita e o quanto ela variou, principalmente no período, aqui nós estamos falando do primeiro trimestre da CEMIG, se cresceu em relação ao trimestre passado, significa que a gente pode até olhar em percentual e nós sabemos, a receita está crescendo. Aquele crescimento que a gente falou lá no início.
E o lucro líquido, se está no lucro líquido, no lucro positivo, também a gente pode chamar de lucro negativo ou prejuízo. No caso, se está positivo, quanto variou em relação ao mesmo período, mas de qualquer forma a gente quer que a empresa dê lucro, porque é a partir daí que nós temos uma chance de receber os dividendos da companhia. E depois nós olharmos isso, ou seja, ela está tendo lucro, está gerando lucro, nós vamos dar uma olhada nas demonstrações aqui, ó, do fluxo de caixa. A parte, neste caso específico, que vai nos interessar, está mais aqui no final. São duas partes, na realidade. Eu vou primeiro falar dessa aqui, ó, que é o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Então, o que nós queremos aqui? Que esse valor, que é o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento, que ele seja negativo. Veja que ele está positivo. Isso porque a CEMIG contraiu um empréstimo aqui. Mas vamos supor empréstimo através de debêntures. Mas vamos considerar que não exista esse empréstimo. Veja que aqui, ó, ela está pagando os seus debêntures. Por isso que a gente quer que seja negativo. Porque é um demonstrativo de que a empresa está pagando por suas dívidas, certo? Neste caso, ela está fazendo mais dívidas. Aí você precisa voltar lá no início e olhar para o projeto da companhia. E depois a variação líquida do caixa e equivalente em caixa. Então, note aqui, o caixa equivalente, caixa no início do período, esse início do período que nós estamos nos referindo é o fechamento do exercício passado, ou seja, quando terminou o quarto trimestre de 2023. Então, esse período agora é o primeiro que nós estamos analisando, é o primeiro trimestre de 2024. Portanto, veja que houve um aumento aqui, ó, da disponibilidade. E esse aumento da disponibilidade significa que a companhia gerou caixa. E se nós considerarmos a dívida bruta, mais, veja aqui, ó, caixa e equivalente em caixa, que nós vimos agora, mais aqueles títulos em valores mobiliários, ou seja, é algo que é transformado em recurso no curto prazo, somando esses dois, a companhia ainda possui 4,5 bilhões. Então, quando nós subtraímos um do outro, a dívida líquida da companhia fica em 7 bilhões, um pouquinho mais de 7 bilhões, quase 7 bilhões e 100 milhões. E é daí que a gente pega o EBITDA da companhia, divide por esse valor, e a gente sabe que se a companhia não pagasse nada, fosse só pagar a dívida, nós vamos saber por esse valor em quanto tempo a companhia pagaria por toda a sua dívida. Quanto menor, melhor. Ou seja, resumimos nesta apresentação todo esse parágrafo. Então é essa passada que você faz. Você pode depois pegar esse vídeo e olhar ele com calma, porque daí você pode olhar as suas empresas para chegar na intenção que tem aqui nesse parágrafo. E seguindo aqui na nossa análise, veja, tem um passo a passo aqui, né? Esse é feito por este especialista aqui. Comece com a visão setorial, olhe o balanço patrimonial e entenda onde a empresa investe. Aqui está falando de olhar para o projeto, o balanço patrimonial nos dá aquela noção de, principalmente, endividamento. Depois, analise o comportamento das receitas, do lucro, que nós vimos lá nas demonstrações dos resultados, e aqui ele fala em respectivas margens. É interessante porque daí quanto maior for as margens, mais, claro, tem um valor ali para distribuir entre os seus acionistas, a chance pelo menos. Veja o grau de endividamento, que nós vimos agora há pouco, da companhia, os juros que ela paga, é importante também olhar para isso, juros que ela paga, se esses são elevados ou não de acordo com a sua geração de caixa. E depois, lá no final, que a gente sempre faz isso, né, que é comparar múltiplos de empresas do mesmo setor com preço sobre o lucro com outros do mesmo setor. Então a gente verifica tudo isso e a partir dali é possível, desse comparativo, você chegar àquela empresa que melhor, ou pelo menos está no momento melhor e que talvez seja aquela que você vai colocar na sua carteira. E aí, ainda de lambuja aqui, sai a ideia de que você possa vir a observar o preço justo. O preço justo, bom, para a gente chegar nesse preço justo, neste caso aqui específico, nessa recomendação, nós dividimos o valor do dividendo pela rentabilidade
que se gostaria de ter. Eu normalmente considero aqui no canal o juro real na nossa economia. E vamos exemplificar para a CEMIG. Eu vou utilizar aqui a CEMIG 4, que nesse momento está a R$ 10,77, agora 10 horas e 54 minutos da manhã. E vamos voltar aqui para a nossa calculadora. Então veja que para nós chegarmos nessa conclusão, nós temos que dividir o valor do dividendo pela rentabilidade. E daí a importância dessa tabela que nós vamos montando para várias empresas. Veja que nós temos aqui, Neoenergia, CPFL, Copel, Copasa, temos também a CEMIG, e é aqui que nós comparamos os indicadores um a um. Se você acompanha o canal, você vai ver eu fazendo isso aqui com muita frequência, principalmente trimestralmente falando. Mas, nos últimos 5 anos, a CEMIG pagou aproximadamente aqui R$ 1,06. É um pouquinho mais, mas eu vou ficar com R$ 1,06 porque jogar para baixo, nesse caso, é melhor para a gente chegar no preço justo. Ou, pelo menos, chegar no preço justo de acordo com esse método que está sendo apresentado. Então, nós temos aqui R$ 1,06, que nós vamos dividir esse valor pela rentabilidade. Então, bem no início a gente viu o boletim Focus, e a gente lembra que a previsão para os juros lá no final do exercício é de 10,5%. E nós vamos subtrair isso do IPCA, que está previsto lá para o final, que ficou em 4,10. Então, nesta divisão do dividendo, e aqui nós pegamos dos últimos 5 anos, isso é importante para nós, não basta ser do último ano, é importante pegar dos últimos 5 para a gente ter uma média do que a CEMIG veio pagando. Então, quando nós calculamos isso, vai nos dar este valor, que nós vamos multiplicar por 100, e nós vamos chegar aqui no preço justo de R$ 16,56. Então, dentro desse preço justo, se nós comprarmos a R$ 10,77, estamos fazendo uma bela compra. Ou seja, fizemos todas as análises, ou melhor, todos os passos de uma análise para verificar se uma companhia entraria ou não na nossa carteira. Com tudo isso que a gente viu, a resposta para o caso específico da CEMIG seria, com certeza, essa empresa entraria ela entraria na nossa carteira. Então, nós vimos, a gente só não olhou o projeto, mas a gente viu o setor de energia elétrica, ele é estável, a companhia é uma pagadora de proventos, ela tem regularidade, tem demanda para aquilo que ela faz, os dados fundamentalistas, só nessa passada que a gente fez, são dados que estão com bastante compatibilidade, ou seja, a empresa está saudável e o preço que ela está no mercado hoje está abaixo desse preço justo. Nós usamos aqui no canal o preço teto, porque nós entendemos que o preço teto, ele é mais conservador do que o preço justo. Enquanto que o preço justo, se você pegar e dividir ali 10,5 por 4,10, vai dar um pouco mais de 6% no final. E o que nós procuramos aqui no canal são os 6%. Que é bem, veja, como guarda uma certa compatibilidade. Então, provavelmente, para a CEMIG, o nosso preço teto, ele vai ser abaixo daquele preço justo. Ou seja, o nosso parâmetro de entrada vai ser mais conservador e, portanto, com uma maior redução do risco de compra de CEMIG, nesse caso, se ela entrasse para a carteira do canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.